existe uma prisão que quase ninguém vê. Ela não tem grades, nem muralhas, nem guardas armados, mas mantém bilhões de homens acorrentados sem perceber. Essa prisão se chama prazer constante, e a chave da cela está dentro de você. Enquanto você acha que está aproveitando a vida, está sendo drenado, manipulado e programado para ser fraco. A Matrix não precisa te bater. Ela só precisa te dar prazer o suficiente. E quando isso acontece, você mesmo se sabota. A verdade brutal: homens viciados em prazer nunca serão livres. E por trás do entretenimento, do sexo casual, da pornografia e das redes sociais, existe uma engenharia invisível que molda sua mente e drena sua energia. Mas existe um caminho, o caminho do homem dessexualizado, aquele que aprendeu a dominar o próprio corpo, calar o ruído do desejo e recuperar seu trono interior. Neste vídeo você vai entender por que esse tipo de homem sai do jogo da Matrix e entra em uma dimensão de poder que poucos sequer imaginam. Respire fundo, porque a verdade que você está prestes a ouvir vai incomodar, mas também pode ser o início do seu despertar. Bem-vindo à guerra invisível e à chance de vencê-la. A maioria dos homens acredita que é livre. Eles trabalham, comem o que querem, dormem com quem conseguem, assistem ao que bem entendem, dizem que fazem o que têm vontade. Mas essa liberdade é uma ilusão, cuidadosamente desenhada. Porque a verdade é que eles não fazem o que querem, eles fazem o que foram programados a desejar. E é justamente aí que começa a prisão. Essa prisão é confortável, silenciosa e altamente viciante. Ela não tem correntes de ferro, nem muros altos. Ela tem algoritmos, dopamina, pornografia, redes sociais e relações superficiais. Ela se esconde atrás daquilo que os homens acham que os torna mais homens. Sexo fácil, prazer imediato e liberdade sem responsabilidade. Mas no fundo essa falsa liberdade é o que os transforma em servos invisíveis. Homens viciados em prazer não constroem impérios. Eles constroem rotinas. Homens controlados pelo desejo não vencem batalhas. Eles pedem permissão para existir. A Matrix moderna entende isso com perfeição. Ela não precisa te colocar num campo de concentração. Ela te oferece uma cama confortável, uma tela brilhante, uma garota artificial e uma válvula de escape para sua frustração existencial. Você é mantido dócil, porque está sempre um clique distante do alívio. E quando o prazer se torna acessível demais, o propósito morre. Você já reparou como os homens mais dominados são também os mais reativos? Eles se irritam por pouco, perdem energia com futilidades, são dominados por mulheres, não conseguem sustentar um silêncio interior. Isso acontece porque a energia deles está constantemente sendo esvaziada. Eles não têm contenção. E quem não contém, vaza. O homem comum está como um balde furado. Ele tenta se preencher com validação, likes, prazer e conquistas baratas, mas nunca se sente pleno, porque sua essência está sendo vendida, dia após dia, em troca de pequenos alívios. Mas o que o homem comum não percebe é que cada vez que ele cede, ele enfraquece. E aqui não falamos apenas de masturbação ou pornografia, mas de todo tipo de prazer mal direcionado, do alimento excessivo, das distrações constantes, das paixões sem propósito. Tudo isso é uma estratégia sutil da Matrix. Manter o homem em estado de excitação, mas nunca de realização. Um guerreiro que vive excitado, mas nunca focado, é um guerreiro derrotado antes mesmo da guerra começar. E por isso o primeiro passo da libertação é ver a prisão, não a prisão do sistema, mas a prisão dentro de si. A prisão do desejo descontrolado. Essa prisão não foi criada por você, mas ela continua existindo porque você a alimenta. A cada clique, a cada deslize, a cada orgasmo entregue ao nada, o mundo te ensinou que prazer é sinônimo de felicidade, mas o que não te disseram é que prazer sem propósito é só desperdício. Desperdício de energia, de tempo, de masculinidade, de espírito. Há séculos, as tradições espirituais alertavam: o homem que governa seu prazer governa reinos, mas o homem que é governado por ele será sempre um súdito. E aqui está o ponto central deste capítulo: enquanto o prazer for seu mestre, você jamais será rei. A Matrix quer homens fracos, homens obedientes, homens que não resistem a um estímulo, que não suportam ficar sozinhos, que não aguentam silêncio ou rejeição. Porque homens assim não oferecem ameaça ao sistema. Eles se adaptam, se moldam, se calam e se perdem. Mas o homem dessexualizado, aquele que aprende a conter o desejo, a redirecionar sua energia, a não depender da validação externa, esse homem começa a ver as grades desaparecerem.
porque ele não está mais sendo puxado por impulsos, e sim guiado por um propósito. Esse homem começa a subir, não em status social, mas em clareza, magnetismo e força invisível. A mesma força que faz os outros notarem sua presença antes mesmo dele falar. A mesma força que transforma palavras em autoridade. A mesma força que o tira da Matrix sem precisar se esconder. E essa força nasce no exato ponto onde o prazer não te controla mais. A excitação tornou-se o combustível da mente moderna. Estamos cercados de estímulos, telas que vibram, corpos que se oferecem, sons que provocam. Tudo é feito para te manter ligado, e ao mesmo tempo, vazio. A Matrix entendeu algo que muitos homens ainda ignoram. Um homem constantemente excitado é um homem cronicamente enfraquecido. O problema da excitação não é apenas fisiológico, é existencial. Ela não rouba apenas sua energia, mas também sua presença. Um homem que vive com o pensamento nas próximas curvas, nas próximas sensações, nos próximos desejos, é um homem que deixou de estar no agora, e é no agora que mora o poder. A excitação constante muda sua química, sua percepção, sua espiritualidade. Ela distorce seus valores, reduz sua paciência e sabota sua visão de longo prazo. Você começa a pensar em termos de gratificação, e não mais em termos de construção. Quantos projetos foram abandonados porque o prazer de curto prazo venceu o desconforto da disciplina? Quantas relações foram destruídas porque o desejo falou mais alto que a verdade? Quantos homens deixaram de ser lendas porque escolheram orgasmos em vez de legados? A excitação, quando constante, se transforma em ruído. E quanto mais ruído há dentro de você, menos clara é a sua intuição. O prazer passa a se tornar o seu norte, mas ele nunca aponta para cima. Ele sempre aponta para fora, para longe de si. A verdade é dura. Toda vez que você busca excitação, você se afasta da sua essência. Você se torna um espectador de si mesmo. Você começa a viver pelos olhos dos outros, pelas curvas das redes sociais, pelas vibrações que não duram mais que alguns segundos. E quando isso vira padrão, sua alma começa a apodrecer em silêncio. A maioria dos homens não percebe esse apodrecimento, porque ele é lento. Ele não dói como um corte. Ele adormece como um veneno. Você vai perdendo o brilho nos olhos, a clareza nas ideias, a firmeza nas palavras. Vai deixando de ser criador para ser consumidor. Vai deixando de ser homem para ser criança excitada num corpo adulto. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Excitação demais é sinal de que você está energeticamente instável. A energia masculina verdadeira é centrada, firme, constante. Ela não oscila com qualquer estímulo. Ela escolhe o seu momento. Ela tem direção, mas o homem que vive excitado é como uma vela ao vento. Qualquer sopro desequilibra, qualquer imagem o desvia, qualquer mulher o desmonta. E é por isso que tantos homens se sentem vazios mesmo depois do prazer, porque a excitação rouba mais do que oferece. Ela promete intensidade e entrega fraqueza. Ela parece vida, mas alimenta a morte lenta da alma. Não é à toa que os grandes mestres, de guerreiros a monges, falavam sobre contenção. Não como repressão moral, mas como autodomínio energético. Porque quem não domina a excitação, será dominado por ela. E viverá como um mendigo emocional, sempre em busca de um novo estímulo, de um novo pico, de uma nova distração, nunca satisfeito, sempre inquieto. A Matrix conta com isso. Ela precisa que você seja excitável, impulsivo, ansioso, porque isso te torna previsível. E o homem previsível nunca é respeitado. Ele é manipulado, usado e descartado. Mas quando você começa a observar a excitação, e a não responder imediatamente a ela, algo muda. Você começa a ver o jogo, você começa a se lembrar do que é estar inteiro, você começa a recuperar seu eixo, e essa recuperação não acontece gritando. Acontece no silêncio, acontece quando você olha para o desejo e diz: eu não preciso de você agora, eu estou comigo. Esse é o início do respeito, não o respeito dos outros, mas o respeito de si por si, a semente que faz o rei voltar ao trono. A espada que corta as amarras invisíveis. A excitação pode ser uma energia criativa imensa, mas só quando domada, só quando purificada, só quando redirecionada. E o homem que aprende isso, para de correr atrás da próxima sensação e começa a construir a próxima realidade. Você já entrou em um ambiente e, sem saber porquê, todos os olhares se voltaram para um homem específico. Ele não disse nada, não fez gestos grandiosos, não buscou chamar atenção. Mas ele estava ali, e todos sabiam. Esse é o poder da aura masculina, um campo invisível que não se explica, mas se sente.
Um magnetismo silencioso, construído não com músculos ou palavras, mas com energia refinada, direcionada e contida. A aura do homem é como um escudo, mas também é uma assinatura. Ela diz ao mundo quem você é, muito antes de você abrir a boca. E o que poucos entendem é que essa aura é diretamente afetada por como você lida com seu prazer. Quando você desperdiça sua energia sexual constantemente, sua aura enfraquece. Quando você busca validação, pornografia, excitação fácil, sua luz se fragmenta. Mas quando você guarda, transmuta e eleva essa energia, seu campo se torna denso, luminoso, quase palpável. Esse é o segredo dos antigos reis espirituais, dos monges guerreiros, dos profetas silenciosos. Eles não dominavam multidões com gritos, mas com presença. E essa presença vinha da pureza interior, da integridade entre mente, corpo e espírito. Hoje vivemos cercados de ruído, de homens que falam muito, mas não dizem nada, de influenciadores que mostram força, mas não têm centro, de sedutores que dominam palavras, mas não sustentam a própria energia. Por isso o homem com aura pura se destaca. Ele é raro, ele é buscado, ele é sentido, e mais do que isso ele é respeitado. Não por causa do dinheiro, não pelo carro, não pela roupa, mas porque ele carrega algo que não pode ser comprado: coerência vibracional. Sua energia não mente, seu silêncio tem peso, sua palavra tem firmeza, e sua presença transforma ambientes. Mulheres sentem isso, homens sentem isso, crianças sentem isso, porque a aura masculina é uma linguagem que todos compreendem, mesmo que inconscientemente. E aqui está a verdade que ninguém quer te contar. Você pode ir para a academia, estudar oratória, vestir as melhores roupas, mas se sua energia estiver quebrada, nada disso vai colar. A energia não mente, e a alma das pessoas percebe. Você não precisa andar dizendo que está em retenção, que está numa jornada espiritual, que está buscando autodomínio. Quando sua aura se alinha, o mundo percebe por si só. Mas construir essa aura exige sacrifício. É preciso atravessar o deserto do desejo. É preciso suportar o silêncio da abstinência. É preciso encarar a sombra e não fugir. Cada vez que você resiste ao impulso, sua luz se adensa. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez do estímulo, seu campo se fortalece. Cada vez que você escolhe o propósito em vez do prazer, sua aura se torna escudo. Essa é a diferença entre um homem comum e um homem real. O comum busca estímulo, o real sustenta o centro. E a beleza disso tudo é que não importa onde você está agora, sua aura pode estar fragmentada, apagada, ferida, mas ela pode ser reconstruída, com cada dia de contenção, de meditação, de integridade, com cada decisão alinhada, com cada impulso negado. Você reconstrói seu trono invisível, e esse trono não depende de títulos, de palácios ou de glória mundana. Ele está dentro, e quando você se senta nele, ninguém mais ousa te tratar como servo. A Matrix quer que você acredite que poder está fora, que está na aparência, na performance, na conquista, mas o verdadeiro poder é a vibração silenciosa de quem se tornou inteiro. E essa inteireza começa com a escolha de não se vender mais por migalhas de prazer. Muitos homens confundem os testes das mulheres com manipulação, mas a verdade é mais sutil e mais reveladora. Mulheres testam porque sentem, e elas sentem quando a sua energia não está firme. Esses testes não são aleatórios, são convites inconscientes à sua elevação. São portas camufladas em provocações, ironias, mudanças de humor. São maneiras que a energia feminina encontra para verificar se o masculino está presente, limpo e centrado. Quando você está em retenção, em silêncio interior, em domínio vibracional, ela percebe, não porque você disse, mas porque você emana. E quanto mais forte sua energia se torna, mais ela será testada. Porque o masculino desperto ativa o feminino em busca de verdade. Ela quer saber, esse homem é real, ou só mais um que finge controle enquanto treme por dentro. Esses testes não são maldade, são reflexos da dança cósmica. A energia feminina testa para revelar se há alicerce ou aparência, tronco ou casca, presença ou apenas palavras. E aqui está a verdade que o mundo moderno esconde. Nenhuma mulher respeita um homem fraco, por mais que ela o ame. Ela pode sentir compaixão, pode ter carinho, mas não o seguirá, porque o feminino em sua essência quer repousar, e só repousa no masculino que não oscila. Quando você cai ao menor estímulo, ela percebe. Quando você se descontrola emocionalmente, ela sente. Quando você busca aprovação, mesmo que disfarçadamente, ela se afasta. Mas quando você permanece imóvel diante da tempestade, quando você escuta sem reagir, sente sem se perder, observa sem se fragmentar, ela reconhece. Esse é um homem que posso confiar. Esse é um pilar. E confiança, para a mulher, não nasce da força física, mas da força energética.
da sua capacidade de conter, de sustentar, de proteger, mesmo que em silêncio. Você não precisa controlar a mulher, precisa controlar a si mesmo na presença dela. É assim que ela se sente segura. É assim que a dança se equilibra. É assim que a energia feminina floresce, quando encontra um campo vibracional onde pode descansar. Muitos homens falham aqui, confundem contenção com frieza, acham que ser firme é ser rígido, ou que se trata de suprimir emoções. Mas o verdadeiro domínio é como uma montanha. Pode chover, ventar, relampejar, ela continua ali. Esse é o tipo de homem que a mulher testa e respeita, porque ele não busca validá-la, ele não tenta controlá-la, ele simplesmente é. E esse ser puro, vibracional, estável, é mais sedutor do que 1000 palavras benditas. O homem que transborda energia sexual não precisa correr atrás. Ele é perseguido pela própria presença, e ainda assim, permanece inteiro. Os testes continuarão, porque a vida testa o tempo todo, mas o que muda é a sua resposta. Você deixa de ser reativo, e se torna reflexo da sua própria profundidade. E quanto mais fundo você vai, mais raro você se torna. E quanto mais raro, mais naturalmente você atrai, porque a mulher que testa, no fundo, deseja encontrar alguém que não precise se justificar. Alguém que não deseja desesperadamente ser aceito. Alguém que já se encontrou. Retenção não é apenas sobre sêmen, é sobre campo, sobre presença, sobre o silêncio que diz: eu não preciso provar nada, eu sei quem sou. Esse é o homem que não precisa competir, não precisa gritar, não precisa exibir, porque seu ser já fala alto o suficiente. A mulher testa, mas é você quem define o resultado, não com palavras, mas com vibração. E quando sua vibração é firme como pedra, mas suave como o rio, ela entende: esse não é apenas um homem, é uma rocha sagrada, é um rei em silêncio, é um espírito que domina seu templo. Vivemos em uma era de barulho, informação em excesso, estímulo em overdose, prazer à distância de um clique. E por trás dessa cortina de distração, uma engenharia precisa, desenhada para te manter descarregado, disperso e distraído. Mas existe uma arma que o sistema não pode controlar. Um gesto que confunde algoritmos, uma postura que desarma toda tentativa de dominação. O silêncio. Não o silêncio da covardia, mas o silêncio ativo, consciente e vibracional. A quietude de quem não reage, a presença de quem não se vende, a força invisível de quem guarda sua energia como um guerreiro protege sua espada. Você já percebeu como o sistema odeia o silêncio? Como tudo ao seu redor grita? A notificação, o vídeo curto, a manchete, o corpo, o grito, o ego. Mas o silêncio te conecta ao que não pode ser manipulado, ao seu centro. E nesse centro está o que o sistema mais teme: um homem que se conhece. Porque um homem que se conhece não se curva, não precisa provar, não se distrai com promessas vazias. Ele vê através das máscaras. E isso é perigoso. É por isso que o sistema ridiculariza a retenção. Porque ela é o início da reconexão. Você para de buscar fora e começa a habitar o templo interno. E o templo interno é silencioso. Ali não há pornografia, não há corrida, não há performance. Só você e Deus. O silêncio corta a ilusão. Ele revela o que você realmente deseja. E também o que te escraviza. Quando você entra em silêncio profundo, percebe que a maioria dos seus desejos foram programados. Programados para te manter cansado, ansioso, consumindo, correndo atrás de algo que nunca te satisfaz. O homem em silêncio começa a ouvir, não os gritos do mundo, mas a voz da sua alma. E essa voz vai te dizer: você foi criado para mais do que isso, mais do que cliques, mais do que orgasmos, mais do que likes, mais do que validação. Mas essa mensagem só é audível no silêncio, e por isso ela é tão rara. Retenção é um pacto com o silêncio, porque quando você contém sua energia, você para de reagir, para de implorar atenção, para de implodir por dentro, e começa a observar, começa a se reconstruir. No silêncio você entende que sua energia não está aqui para te fazer popular, está aqui para te transformar, para te endurecer como pedra, e te moldar como ouro, para te tirar da Matrix, e te colocar no trono invisível da verdade. O sistema te quer raso, carente e exposto. O silêncio te faz profundo, pleno e invisível. O sistema te quer barulhento e incoerente. O silêncio te faz coerente, mesmo calado. É por isso que os mestres falavam pouco, porque cada palavra era precedida de muitas guerras interiores. Eles não falavam para convencer, falavam para revelar. E o silêncio revelava ainda mais. Quando você aprende a permanecer em silêncio diante do desejo, em silêncio diante da provocação, em silêncio diante da dúvida, você se torna incontrolável. E o homem incontrolável é uma ameaça,
porque ele não segue modas, não se curva a agendas, não se vende por prazer. Ele carrega um código invisível, um olhar firme, uma presença que incomoda, mas também desperta. O mundo não precisa de mais gritos, precisa de mais homens silenciosos, que saibam o peso do que carregam. Homens que dominam sua energia, e por isso dominam a si mesmos. O silêncio é a espada do iniciado. É nele que você corta os laços com a Matrix. É nele que você se liberta da pornografia, da ansiedade, da carência. E nesse silêncio você se torna rei. Não de outros, mas de si mesmo. A cada vez que você se entrega por prazer, sem consciência, um pedaço da sua alma se esvai. Sua força masculina se dilui, sua visão se torna turva, sua vontade enfraquece. É por isso que o mundo está cheio de homens que falam de propósito, mas vivem travados. Que sonham alto, mas caem diante de qualquer estímulo. O desejo por si só não é o inimigo, ele é a matéria-prima da criação. Mas quando ele é sequestrado, se torna sua prisão. Você sente isso, você já sentiu o peso do arrependimento, já viveu o vazio depois do clique, já jurou que seria a última vez, mas voltou. E se pergunta por quê? Porque não entendeu que isso não é só sobre sexo, é sobre soberania energética, sobre proteger o fogo sagrado que vive em você, sobre deixar de ser reativo e começar a ser criador. Todo o sistema espiritual sério sempre tratou o desejo com reverência, porque ele é uma chave, ou você o usa para subir, ou ele te arrasta para baixo. É por isso que os guerreiros antigos treinavam o corpo, mas também a mente. É por isso que os reis tinham votos de castidade antes de batalhas. É por isso que os mestres falavam pouco sobre sexo, porque sabiam que, sem o domínio do desejo, nenhuma vitória é real. Mas hoje, o homem comum ri disso, chama de besteira, faz piada, e se torna escravo. O verdadeiro campo de batalha não é a tela do celular, é a sua alma. É o momento em que você está sozinho e precisa decidir, cair ou conter, buscar prazer ou guardar poder. Retenção não é moda, é escudo, é espada, é a resposta espiritual para uma guerra invisível. Você não precisa ser perfeito, vai cair, vai tropeçar, mas cada vez que você resiste, você reconstrói sua muralha interior. E quanto mais firme essa muralha, mais difícil será te derrubar, e mais a sua energia começará a incomodar o sistema. Porque homens que não se vendem por prazer, não se vendem por nada. Eles caminham diferente, olham diferente, falam diferente, porque sabem, essa guerra é El, e eles escolheram lutar. Você acorda de manhã, antes mesmo de abrir os olhos, o celular vibra, imagens, notificações, estímulos, e em segundos, algo dentro de você já está agitado. Você pensa que está no controle, mas uma guerra já começou, e ela não é com tanques, bombas ou tiros. É uma guerra pela sua energia vital, uma guerra pelo seu desejo. Vivemos numa sociedade que aprendeu a lucrar com seu instinto. Tudo ao seu redor foi desenhado para ativar seu impulso mais profundo, o desejo sexual. Por quê? Porque o desejo é o motor da realidade. Ele movimenta sua atenção, suas ações, suas escolhas, e se você não o domina, alguém vai usá-lo para te controlar. As redes sociais sabem disso, a indústria da pornografia vive disso, a publicidade depende disso. Políticos, artistas, gurus, todos manipulam o desejo de forma sutil. E enquanto você acha que está escolhendo, você está apenas reagindo. Você não é livre, quando seu desejo é comandado de fora para dentro. A guerra é invisível, porque ela acontece no campo das imagens, das sensações, das carências. Não há soldados, mas há soldados feridos. Milhões de homens vazios, sem foco, sem propósito, com o olhar perdido e o corpo entregue a vícios silenciosos. Homens que eram feitos para construir, proteger, governar, mas hoje mal conseguem passar 3 dias sem cair. E cada queda parece pequena, mas carrega um preço altíssimo. A fragmentação do seu ser. Há uma nobreza esquecida que ainda pulsa dentro de você. Não é a nobreza do sangue azul, nem dos títulos herdados. É a realeza interior, aquela que nasce quando o homem deixa de se arrastar atrás do prazer e decide reinar sobre si mesmo. Porque quem governa o próprio desejo, governa um mundo. Mas o trono desse reino é invisível, e para sentar nele, você precisa morrer. Morrer para os vícios, para a pressa, para os jogos, para a necessidade de ser aprovado, aplaudido, desejado. O verdadeiro rei não é aquele que conquista com o corpo, mas aquele que conquista pelo silêncio do seu espírito. Ele aprendeu que a energia sexual é a base do seu poder, mas não é o fim, é o começo. É o fogo que pode aquecer sua casa, ou incendiar tudo ao redor. É a flecha que pode ser atirada contra si mesmo, ou apontada para o alto, em direção ao divino.
Esse homem não foge do desejo, ele o encara, ele o transforma e o consagra. Por isso sua presença carrega algo raro, gravidade. Quando ele entra em um ambiente, algo muda, porque ele não está buscando nada, ele é inteiro. Esse é o rei que não precisa provar nada, que não se curva a cada curva, que não se distrai com promessas de prazer barato. Ele aprendeu que o maior prazer é a consistência, o domínio, a clareza. Você já viu esse olhar nos monges que caminham como se estivessem em outra dimensão, nos sábios que falam pouco e dizem tudo, nos guerreiros que protegem, mas não imploram amor. Esse é o olhar de quem reina por dentro, e essa é a revolução que o sistema não quer que você veja. Porque homens que se tornam reis de si mesmos são impossíveis de manipular. Eles não consomem como escravos, eles não se vendem como objetos, eles não trocam sua energia por migalhas de prazer. Eles sabem que seu sêmen é sagrado, não por superstição, mas por observação. Eles sentiram o que acontece quando guardam essa força. O corpo se ergue, a mente clareia, a alma brilha, e o mundo percebe. Esse brilho incomoda, atrai testes, mas também desperta, porque há algo divino na presença de um homem que está inteiro. Algo que lembra os outros homens do que eles poderiam ser. Se parassem de fugir de si mesmos. Dominar o desejo não significa não sentir. Significa sentir tudo, e ainda assim escolher. Escolher não reagir. Escolher não se perder. Escolher reinar. Esse é o verdadeiro poder. Não o poder de ter mulheres, mas o poder de ser impossível de ser comprado por elas. Não o poder de conquistar o mundo, mas o de conquistar o próprio caos interior. Quando você faz isso, quando você transforma a energia bruta em silêncio, em presença, em serviço, você se torna mais do que um homem. Você se torna rei. E o mundo está faminto por reis, não por dominadores, mas por líderes silenciosos, fortes, íntegros, enraizados em algo que o prazer não pode comprar. Você é esse homem, mas ainda não está pronto. A boa notícia, você pode começar agora, sem dizer uma palavra, sem esperar perfeição. Apenas parando, sentando, respirando, guardando. E nesse ato simples, de conter o que o mundo inteiro te ensinou a derramar, você dá o primeiro passo em direção ao trono invisível. E quando você sentar nesse trono, ninguém poderá tirá-lo de lá. Se isso falou com sua alma, então você já sabe o que precisa fazer. Não guarde essa verdade só para você. Compartilhe esse vídeo com outros guerreiros. Comente aqui embaixo, eu escolho reinar sobre mim. E se inscreva no canal O Buscador, porque aqui, nós não buscamos prazer, nós buscamos poder interior.